Em relação às munições de urânio empobrecido fornecidas pela Inglaterra, vai forçar a Rússia em um conflito nuclear? Excelente pergunta, Luiz. Hoje, inclusive, foi divulgado que, além das munições de urânio empobrecido, outras munições para o Challenger foram ofertadas pela Grã-Bretanha à Ucrânia. Eu não acredito que imediatamente uma retaliação à utilização de munição de urânio empobrecido, a parte a gravidade no aspecto dos símbolos, seja efetivamente a utilização de uma arma nuclear, ainda que tática, não é? Mas isso, naturalmente, vai levando ao recrudescimento do conflito. Um conflito que tem há alguns meses um impasse de iniciativa, mas um conflito que, a parte o problema do impasse de iniciativa no terreno, ele vai ficando cada vez potencialmente mais perigoso. Diplomacia fracassada, acirramento, sob o ponto de vista dos ânimos dos envolvidos, e nós estamos vendo que a possibilidade de que um acordo de paz aconteça no curto prazo praticamente se dissolveu. Não há mais esperança que isso aconteça. Então, o que vem quando não vem um acordo de paz? Coisa boa não é. Coisa boa não é. Tá? Então, dentro desse contexto, claro que os russos podem utilizar armas mais letais. Eu não imagino que os russos respondam à utilização de munições com urânio empobrecido com armas nucleares, mas podem efetivamente utilizar um armamento equivalente em relação aí às tropas que estão na Ucrânia. E eu quero dizer para você, vou dizer uma coisa com muita sinceridade para vocês. Os próprios Leopard, os próprios Challengers que estão na Ucrânia hoje operacionais, quem nos garante, e aqui eu não quero fazer nenhum tipo de, não estou adivinhando, não quero fazer locubração, mas quem nos garante que os operadores desses carros de combate não sejam ocidentais? Quem nos garante que os operadores desses carros de combate não sejam treinados, não apenas treinados, mas também de nacionalidade britânica, também de nacionalidade eventualmente norueguesa, polonesa? Os poloneses têm um envolvimento muito sério nesse conflito, inclusive com seus setores de inteligência. Então, o que está acontecendo hoje me parece que é prenúncio de alguma coisa muito grave que pode acontecer em breve. E atentem para um outro tema que eu estou trazendo aqui todo santo dia. Qual é o tema? As eleições na Turquia, que acontecem no próximo dia 14 de maio. Hoje o presidente Erdogan estava dando uma entrevista na televisão turca, parece que ele teve ali um mal-estar, um mal súbito, e teve que interromper a entrevista. Então ele já tem uma certa idade, talvez ele não tenha uma condição de saúde muito boa, e isso também é um fator preocupante. Tá? Então a gente sabe que o que o Márcio está trazendo, o Márcio sempre traz informações muito boas, né? Que existem assessores militares ingleses na Ucrânia desde 2014. A gente sabe que o próprio Euromaidan tem uma influência muito grande dos setores da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, fundamentalmente. E aí, a partir daí, você teve todo o recrudescimento em relação a Odessa, em relação ao Donbas, em relação a tudo que gerou esse início de um conflito maior a partir de fevereiro do ano passado. Com isso, eu não estou, como alguns já de antemão podem questionar, justificando se a Rússia deveria ou não deveria ingressar no Donbas, em Zaporídia ou em Kherson. Mas nós temos que contextualizar historicamente os motivos que levam a essa situação. E eu quero dizer para vocês que a eleição turca é importante, porque nós já tivemos guerra na Crimeia, que envolveu turcos e britânicos contra os russos. Nós tivemos o conflito russo contra os turcos, em inúmeras oportunidades, mas para que nós historicamente tenhamos aqui, possamos traçar uma linha do tempo em tempos históricos menos remotos, 1877, 1878, períodos ali que antecederam a própria Primeira Guerra Mundial, os conflitos entre o Império Turco-Otomano e o Império Russo. Então, eu quero dizer para vocês que há uma grande possibilidade de que a Turquia seja utilizada, até de que Israel seja utilizado, por que não dizer do Turcomenistão, ou até do Cazaquistão, eventualmente, como pontos de constrangimento em relação às necessidades e, eventualmente, até para dividir as potenciais estruturas militares russas. Isso pode acontecer. Então, eu quero dizer para vocês muito claramente, ou a Rússia tem que tomar conta do Cáucaso agora, ou a Rússia pode perder o Cáucaso. E se a Rússia perder o Cáucaso, pode ser o prenúncio
da tão almejada dissolução da integridade territorial da própria Federação Russa. Eu não acredito que a Rússia, dadas as condições e circunstâncias hoje na Ucrânia, admita a perda do Cáucaso. Tá? Eu não acredito que isso aconteça. Então nós estamos muito próximos. Antes eu dizia que talvez fosse no período que antecedesse a eleição turca. Hoje eu digo no período imediatamente posterior à eleição turca. Nesse período, nessa zona cinza, entre as eleições turcas, o período que antecede, já estamos aí há 20 dias das eleições turcas. Menos do que isso. E no período imediatamente posterior, até pela eventual contestação de resultados, que pode acontecer, porque provavelmente você vai ter uma eleição apertada. Então, tudo leva a crer que você vai ter um envolvimento mais direto da Turquia. Tendo o envolvimento mais direto da Turquia, você tem a questão do Mar Negro. Tendo o envolvimento do Mar Negro, você tem a questão da Crimeia, de Sevastopol, da frota do Mar Negro. Então, a Rússia vai ter que tomar atitudes. Se a Rússia... Isso aqui é uma posição muito clara que eu tenho com conversas com diplomatas de diversas vertentes, inclusive, não só de países, mas ideologicamente com o CB. Se a Rússia não tomar uma posição forte em relação à manutenção da sua presença no Cáucaso e em relação à manutenção da sua presença no Mar Negro, a Rússia pode ter sérios problemas. Políticos, militares e de tentativas de você criar espaços de instabilidade nos territórios que fizeram parte da antiga União Soviética, nas ex-repúblicas. Então, hoje, é muito mais sério, Márcio, o Cáucaso do que os Balcãs, porque o Cáucaso está na fronteira da Federação Russa. Os Balcãs, não. Se a gente quer portar a questão da Sérvia e do Kosovo. Então, o Cáucaso está na cara do gol. Há uma enorme tentativa de trazer também o Turcomenistão e o Cazaquistão, principalmente essas duas ex-repúblicas da Ásia Central, para a esfera de influência da OTAN. E a gente sabe do trabalho que se faz cotidianamente na Geórgia, na Armênia e no Azerbaijão e na própria República de Artsakh, para, de alguma forma, desacreditar a capacidade de gestão, a capacidade de oferecer garantias dos efetivos da Federação Russa.